Antes de rádio. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia, são 10 horas da manhã, 1 minuto desta quinta-feira, hoje dia 21 de novembro de 2024. Um dia muito especial para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes. Senhores ouvintes, muito bom dia. Neste momento, as estações da Rádio Bandeirantes estão iniciando suas transmissões de hoje. Rádio Bandeirantes 85,7 FM, a primeira emissora de Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, comemorando 91 anos. A primeira emissora de Campinas. Onde tudo começou? Qual a origem? Nós convidamos a professora doutora Ivete Cardoso Roldão, jornalista, doutora em comunicação pela USP e foi professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas por 34 anos. Jornalismo, Bandeirantes Rádio. A primeira emissora instalada em Campinas, a atual Rádio Bandeirantes, tem aí uma longa jornada, de vida. Ela começa oficialmente, até o próprio site da rádio diz isso, em 1933, com o nascimento da PRC9, já sob o comando do Miguel Risse. Entretanto, os registros históricos aí que eu encontrei na minha pesquisa, do meu livro sobre a história do rádio em Campinas, de 2008, demonstram que o embrião da emissora foi a Rádio Clube de Campinas, cuja reunião de fundação ocorreu no dia 26 de junho de 1930 e teve a ata registrada no 2º cartório do Registro de Imóveis de Campinas, em julho daquele mesmo ano. E essa ata registra que o objetivo da reunião foi a fundação de uma sociedade transmissora de radiotelefonia com fins educativos, musical e recreativo. E traz ainda os nomes da sua diretoria. Olha que interessante, O presidente Mário Sidal, o técnico profissional Alexandre Siqueira. E como diretor de broadcasting, João Batista de Sá, que todos nós conhecemos aí na história de Campinas, mais especificamente, mais profundamente na história do rádio, mas o Jolumar Brito faz parte da história da nossa cidade. Então, é uma história muito interessante que mostra que desde 1927 o Jolumar participava de tentativas de transmissão de rádio na cidade. E nessas tentativas, ele, junto com seus companheiros, em 1930, conseguiram colocar no ar uma pequena estação montada em uma chácara no fim da Rua Barão de Jaguara. E olha que interessante, nessa primeira transmissão chegaram a receber uma ligação de Vinhedo que naquela época pertencia em Campinas. Então é muito interessante todo esse trabalho que foi feito para iniciar o rádio em Campinas. Mas, professora Ivete Cardoso Roldão, o que falar de Jolumar Brito? Uma lenda na história da nossa PRC9, Rádio Educadora de Campinas,
hoje Rádio Bandeirantes? A gente pode observar que o rádio em Campinas, ele existe a partir da história do Jolumar Brito. Eu acho que sem ele, talvez demorasse, logicamente que iria existir, mas demorasse muito mais, né, para o rádio chegar em Campinas. Tanto que a gente vai ver que a Rádio Bandeirantes, a atual Rádio Bandeirantes, fica apenas ela em Campinas durante muito tempo, né? Durante praticamente 20 anos, quando aí sim, na década de 50, surgem as emissoras da família Pedroso. Então é por aí que a gente percebe a importância do Jolumar, a sua dedicação, tanto à administração, auxiliar na administração da emissora, mas principalmente em montar a sua programação. E naquele tempo era em alguns horários, né? Nada se faz por milagre, então era muito difícil, as condições técnicas eram muito difíceis, os aparelhos todos importados. Então esse primeiro momento, a programação era só durante o dia, em alguns horários. Como era inicialmente uma sociedade anônima, então era muito no espírito ali do que hoje são as rádios comunitárias. Não se tinha a propaganda que se tem hoje, não se tinha, né, nem a legislação. Veja que a legislação do rádio ela vem, né, muito tempo depois, quando, no caso, a Bandeirantes está, inclusive, instalada. Então, a dedicação do Jolumar a esse projeto, eu acho que foi fundamental para Campinas já no início dos anos 30, ter a sua emissora de rádio. Mas, professora Ivete Cardoso Roldão, queria que a senhora falasse, por favor, a respeito dos grandes programas, onde tudo começou, dos grandes eventos da PRC9, Rádio Educadora de Campinas. Assim, para se ter uma ideia do nível, né, dos programas de auditório, em 37, a rádio trouxe para Campinas nada menos que Silvio Caldas. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E trazia muitos outros cartazes da música brasileira. Em 38, trouxe Carmen Miranda para se apresentar no Teatro Municipal e ter a transmissão ao vivo através da emissora. Tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Em 39, Orlando Silva, né, o conhecido cantor das multidões, também veio se apresentar em Campinas através da Rádio Educadora. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua perenal da dor. Então eu acho que esse tipo de programação, né, era uma coisa que envolvia toda a cidade, né, numa década, né, em que Campinas tinha uma vertente cultural muito importante. Professor Ivete, a senhora gostaria de acrescentar assim, mais alguma coisa nessa programação daquela época da PRC9, Rádio Educadora de Campinas? Uma outra coisa importante que eu estava me esquecendo é o rádio teatro. Por cerca de 7 anos, a Rádio Educadora, né, atual Bandeirantes, teve o seu rádio teatro. Nesse período foram apresentadas cerca de 250 peças, sempre com a direção de Vicente Guilardi, que era um homem das artes aqui de Campinas, que depois até passou a dirigir o teatro de novelas, com o fim do rádio teatro. Mas durante muito tempo, a cidade teve o seu rádio teatro através das ondas da Rádio Clube, PRC9, Educadora, atual Bandeirantes de Campinas, a primeira emissora de rádio da nossa cidade. Muito obrigado à professora doutora Ivete Cardoso Roldão, que por 34 anos foi professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas e autora de diversos livros sobre a história do rádio, principalmente da nossa querida Campinas. Bandeirantes comemorando 91 anos. A primeira emissora de Campinas.
6h51. Você já notou seu carro batendo pino, hein? Agora você comanda a parada, seu programa de todas as tardes, com muito papo, novidades, atração. Sonho e Fantasia, uma produção de Dias Gomes. Bandeirantes, frequência balançada. E agora o Trabuco vai começar notícias de jornal. Bandeirantes tinha 2 bicicletas, uma para transmissor e outra para reportagem. Começamos assim. Sociedade Bandeirante de Radiodifusão. Há 50 anos atrás que eu conheci a Bandeirantes. Conheci através da minha avó, que ela escutava o Pulo do Gato, com o Zé Paulo de Andrade. E as coisas que eu ouvia na Bandeirantes foram me prendendo e me prendeu até hoje. Rádio para mim é Bandeirantes em casa, no carro, um dos fatos. A minha relação com a Rádio Bandeirantes começou em 2006. Eu trabalhava em um hotel de madrugada e comecei a sintonizar. Conversava com o Vicente Leporassi ouvindo o programa dele. De manhã cedinho. Eu sei mais notícia daí do Brasil que aqui no Japão, sabe? Através do aplicativo agora... 55, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Bandeirantes. Eu me guiava muito pela opinião do Hélio Feiro. A Rádio Bandeirantes entrou na minha vida desde que eu era menina, através dos meus pais. Eu ouço a Rádio Bandeirantes entre 40 e 50 anos. São diversos fatos. A Bandeirantes, eu lembro até dos slogans, viu? Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Comunicar para informar. Eu casei com meu marido, ele já trouxe a Rádio Bandeirantes com eles. A gente ficava deitado, recém-casado, escutando a Bandeirantes. Num radinho que meu irmão montou pra gente e nos deu de presente de casamento. E meu marido também era ouvinte da Rádio Bandeirantes. Meu rádio fica ligado a madrugada inteira. Tenho 2 rádios, um no quarto e um na cozinha. Rádio Bandeirantes do Brasil. Parabéns, Rádio Bandeirantes. 91 anos com a marca da qualidade. Ponto final. A Bandeirantes falou. E seguirá falando por muitos e muitos anos em FM 85.7, pelas plataformas digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com e com imagens. Uma das novidades nesses quase 100 anos de Rádio Bandeirantes Campinas, a PRC9, Sociedade Rádio Educadora de Campinas, que depois se torna Rádio Bandeirantes e que hoje leva a você informação, prestação de serviços e faz companhia dentro do que de mais moderno existe na comunicação brasileira. É um orgulho enorme fazer parte desse momento da Rádio Bandeirantes Campinas. Pequeno capítulo nessa história quase centenária de 91 anos já, que orgulhosamente temos todos os dias prazer de ajudar a escrever para os próximos anos, para as próximas gerações, mantendo a tradição de tantas e tantas pessoas que passaram por esse microfone forte, trazendo a responsabilidade de grandes comunicadores que fizeram o caminho para que a Rádio Bandeirantes Campinas fosse uma pioneira, uma referência e que continue assim por muitos e muitos anos. E isso só é possível graças a um trabalho de equipe, a uma confiança da direção do Grupo Bandeirantes de Comunicação e principalmente a você. Porque é por você que nós todos os dias colocamos no ar a nossa programação. O Manhã Bandeirantes, os programas esportivos com o timaço de Carlos Batista, a programação em rede com o Grupo Bandeirantes, as transmissões esportivas e os informativos que te deixam o dia todo por dentro do que de mais importante acontece no nosso país e no mundo todo. A Rádio Bandeirantes Campinas agradece a sua audiência, a sua participação, a sua companhia durante esses 91 anos e que venham mais 90 e tantos anos de história pela frente. Pode mudar a faixa estendida, pode mudar a forma de você receber o conteúdo da Rádio Bandeirantes. O que nunca vai mudar é o compromisso que a Bandeirantes tem com o seu ouvinte.
Um compromisso com o fato, um compromisso com a transparência, um compromisso com você. Bandeirantes! 10 horas da manhã, 15 minutos, e nesta edição do Manhã Bandeirantes nós temos a companhia aqui nos nossos estúdios, na mesa de som do Roaldi Júnior, na central técnica do Danilo Capucci, na coordenação técnica do Gil Kleber. E contamos com você para estar conosco nesta edição. O WhatsApp liberado para você mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, o seu comentário, a sua análise, a sua história com a Rádio Bandeirantes Campinas. 19 97102 1493 97102 1493. Manhã Bandeirantes começa prestando serviços para você, são 10 horas 16 minutos. Ontem Campinas já viu a virada do tempo que era esperada pelos meteorologistas do CEPAGRE da Unicamp. Neste momento a cidade registra 27 graus, com umidade relativa do ar na casa dos 65%. Tá aquele tempo abafado, aquele calorão, mas já são registradas chuvas em algumas regiões da cidade. Para hoje, a passagem de uma frente fria pelo litoral favorece ainda mais a instabilidade na região metropolitana de Campinas, tanto na possibilidade de ocorrências de chuva, quanto nos volumes esperados. Se ontem uma garoa caiu no final da tarde e começo da noite, hoje tem condições para a formação de temporais. Tomara que não venham. Tomara que a água seja apenas para lavar a alma depois da semana com um feriado no meio na quarta-feira. Para hoje a nebulosidade varia a partir da tarde, então se a chuva vier mais forte, ela deve ser registrada principalmente do final da tarde para o começo da noite. Ainda assim, na hora do almoço, tem calorão. Máxima prevista para hoje na casa dos 30 graus. Amanhã a temperatura diminui um pouquinho, com máxima em 26 graus para Campinas. Tanto hoje quanto amanhã, previsão de pancadas de chuva para o nosso interior de São Paulo. Para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam a cidade de Campinas e a região metropolitana, vamos fazer um giro também de informação, porque a vida do motorista hoje que trafega, principalmente em direção à capital paulista, não tem sido fácil, ou que tenta sair de São Paulo para rodar o interior como um todo no nosso estado de São Paulo, com as rodovias que cortam também o interior. Na rodovia Anhanguera, neste momento, a situação é aquela tradicional. Lentidão no trecho de Jundiaí, sentido São Paulo, entre os quilômetros 62 e 60, na chegada à capital paulista como reflexo do congestionamento nas marginais. Tem uma pequena lentidão também na rodovia dos Bandeirantes, porque o trânsito de Jundiaí ele é muito por conta da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que faz a ligação Jundiaí, Itupeva, Cabreúva e Itu. Essa rodovia está carregada. Então o reflexo vem do trecho que faz a ligação da Anhanguera para a rodovia Dom Gabriel. Agora, existem duas outras rodovias que estão com problemas sérios aqui no estado de São Paulo. Uma delas é a Castelo Branco, um acidente que só aconteceu porque um crime foi registrado. O sequestro de um caminhoneiro termina com um tombamento da carreta e um dos suspeitos, um dos criminosos, um dos sequestradores, preso às ferragens. Vamos atualizar de momento a situação com o Guilherme Oliveira. Ele conta pra gente qual a vida do motorista nesse momento e também atualização sobre o resgate realizado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Guilherme Oliveira conosco no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. Guilherme. Vamos atualizar então esse caso na rodovia Castelo Branco, sentido interior de São Paulo, uma importante ligação da capital com o interior do estado. Esse caminhão que acabou tombando, mas consequência, como você disse, de um sequestro. 3 bandidos participaram desse sequestro, fizeram o caminhoneiro ali, obrigaram a fazer uma transferência por Pix, cerca de R$20 mil, e ali na fuga esses bandidos acabaram perdendo o controle e tombando essa carreta. 2 bandidos conseguiram escapar, um ficou preso nas ferragens e precisou de atendimento, por isso que a gente viu ali o helicóptero Águia em ação. A informação que a gente tem é de que o motorista, o caminhoneiro, ele já está com os policiais, ele está bem. Um outro caso que aconteceu nesta manhã, que a gente vai atualizar também, um engavetamento na Via Dutra, importante ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Esse acidente aconteceu ali na altura de Guarulhos, na Grande São Paulo.
4 veículos, 4 carros e 2 ônibus que se envolveram nesse engavetamento. A informação que a gente tem dos bombeiros é que não houve vítimas com gravidade, ainda bem, mas ainda há lentidão, há reflexo no trânsito na Via Dutra. São pelo menos 6 quilômetros de lentidão. A Via Dutra chegou a ficar interditada na chegada à capital paulista, mas agora a faixa da esquerda ali já foi liberada. Agora é o reflexo mesmo desse acidente. Muito obrigado, Guilherme Oliveira. Informações também para o motorista que segue no corredor Dom Pedro I. A chegada a Campinas pelo anel viário registra lentidão, trânsito carregado, excesso de veículos. Já na reta final da Magalhães Teixeira, nos quilômetros finais, quase acesso para a rodovia Dom Pedro I. Tem lentidão também na pista sentido Jacareí por excesso de veículos. Mas é um para e anda tradicional para esse horário. Ontem teve um acidente, uma colisão entre carro e moto, que nós acompanhamos, inclusive, em tempo real, na rodovia Anhanguera, também na rodovia dos Bandeirantes. Ontem um tombamento de um caminhão, o caminhão pegou fogo, na verdade, então as últimas horas foram movimentadas para as equipes de socorro que atendem as rodovias que cortam o nosso estado de São Paulo. Para você que utiliza o transporte público, tem algumas novidades. Para o transporte público de Campinas, foi publicado no Diário Oficial o termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e a cidade de Campinas para a execução das obras de infraestrutura do BRT no Corredor Central e no Terminal Central. Obras que devem custar R$ 54.700.000 e fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, voltado especificamente para a mobilidade de grandes cidades brasileiras. Obras que foram anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho deste ano, quando Lula esteve em Campinas, e que agora tiveram a oficialização no Diário do Município. O termo tem vigência de 14 de novembro, dia em que foi assinado, embora a publicação tenha vindo depois, até 1º de abril de 2029. A publicação no Diário Oficial prevê a liberação de R$ 175 mil ainda este ano. As obras vão ser conduzidas pela Secretaria de Infraestrutura desde a elaboração do projeto até a execução. E o que vai ser feito exatamente? Primeira etapa do orçamento, a implantação do piso rígido, um concreto numa extensão de 4 quilômetros do corredor central, que é a antiga rótula, como todo mundo conhece ainda em Campinas. O projeto contempla a construção de 4 estações de transferência, com piso alto, parada das linhas BRT que ali circulam, e esse concreto ele tem uma duração maior, o que diminui o custo com manutenção. Demora mais para abrir buraco, demora mais para esfacelar, não é aquela casquinha de ovo que às vezes a gente vê por aí. As estações vão ficar na Avenida Moraes Salles, na Avenida Anchieta, uma na altura da Prefeitura, uma outra na Avenida Anchieta que fica na Rua Dona Libânia e a 4ª estação na Avenida Orozimbo Maia. E ainda vai ser feita uma adequação do Terminal Central com a implantação de 5 plataformas com esse piso alto para a operação das linhas do BRT. Obras que vão acontecer ao longo dos próximos anos. Só não estou muito otimista com esse prazo final, 2029. Mas se for antecipado antes esse período, certamente vai ser melhor. Até porque as próximas eleições municipais são em 2028. Então acho que, no fundo, a obra vai ter uma antecipação para ser entregue antes, melhor para a população. Melhor assim, quanto antes sair do papel, melhor para o usuário do transporte público. Para você que utiliza o transporte de trens, vai estar quase ali na mesma data, hein? BRT quase junto com o trem Intercidades, que tem uma das etapas parando em Jundiaí, na linha 7 Rubi. Linha 7 Rubi que neste momento você que vai à cidade de São Paulo com transporte público tem velocidade reduzida por problemas técnicos do sistema de energia. Os trens da linha 7 Rubi, que saem de Jundiaí, vão até Rio Grande da Serra, mas que param principalmente em 2 das principais estações de São Paulo, a Palmeiras Barra Funda e a Estação da Luz, estão circulando com velocidade reduzida e maior intervalo entre as estações Caieiras e Francisco Morato. E olha, se prepare, hein? Porque vai ter uma mudança para quem utiliza os trens em São Paulo
que é a retirada daquele mapa que fica em todos os vagões. Se você já utilizou o transporte por trens da CPTM, além do anúncio sonoro, próxima estação, Caieiras, desembarque pelo lado direito do trem. Tem também aquela faixa que fica bem acima da porta e algumas outras espalhadas pelo trem com o mapa completo das linhas da CPTM. Isso ajuda demais quem não está acostumado a usar o sistema ferroviário. O governo do estado decidiu que vai tirar tudo isso e colocar QR Code dentro dos vagões. O Márcio Campos ouviu passageiros que não gostaram muito dessa decisão do governo, não. Eles sempre estiveram sobre a porta dos vagões ou na lateral. Ajuda porque a gente tem uma noção de onde a gente vai descer, onde a gente a nossa parada do trem, né? Os mapas mostram as linhas, estações e conexões do metrô e dos trens. Um baita auxílio para planejar rotas, economizar tempo e evitar confusões durante as viagens. Para perguntar como que faz, onde que pega, onde que desce, todas essas coisas as pessoas têm dificuldade. Para os especialistas, esses mapas são uma ferramenta essencial para facilitar a mobilidade urbana e o deslocamento de quase 2 milhões de passageiros todos os dias. Só que agora, eles vão deixar de existir na maioria dos vagões de trem aqui em São Paulo. Eles estarão disponíveis apenas no primeiro e no último vagão. Nos demais, o passageiro terá que apontar o celular para um QR Code para ver o mapa. Segundo a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, o sistema está sendo implantado nas 5 linhas que atendem 18 municípios. A mudança, de acordo com a empresa, é um movimento de modernização do serviço. Ia ser ruim porque nem todas as estações têm sinal, tem internet. Eu não concordo, porque nem todo mundo tem celular e a maioria que tem, os mais velhos, né? Não sabe mexer, não sabe ler QR Code, eu prefiro que continue os mapas. Eu não tenho celular, uma opção minha, mas estou vendo que eu vou precisar ter um. De uma coisa todos nós sabemos, a tecnologia veio para ficar. Ela facilita a vida de quem está conectado, mas ainda precisa ir com calma para muita gente. Muitas pessoas, tipo, da moda antiga, de pessoas de idade, não vão conseguir usar o QR Code, porque vai ter só o QR Code, né? Não vai ter mais um mapa. Uma outra cena que parece que quem pensou essa grande decisão de dentro de algum gabinete não imaginou é a segurança. Há toda uma campanha, principalmente já no trecho em São Paulo, para que você evite ficar com o celular em mãos, para que você fique atento a furtos, embora dentro do metrô e do trem seja até um ambiente relativamente seguro. O problema maior é andando pelas ruas da cidade. Agora, imagine, a pessoa já não é de São Paulo, não conhece o sistema metroviário, não conhece as estações de trem por onde precisa passar e fazer interligação. E aí tem que ficar com o celular ali, moscando, colocando o aparelho apontado para o QR Code, torcendo para ter internet, porque tem cada espaço que às vezes passa a estação de trem que é no meio do nada. E o sinal de internet passou muito longe. Isso vai dar uma preocupação, vai dar uma agonia, vai dar uma tensão para a pessoa. E você já tentou pedir informação para alguém numa estação de metrô em São Paulo? É impossível. É mais fácil você parar um ônibus com a mão do que você parar alguém numa estação de trem ou de metrô para pedir informação. As pessoas estão correndo, às vezes sem precisar, às vezes é feriado, a pessoa está de folga, mas vai no automático, vai no embalo. Então, parece que a modernização veio para ficar, isso não tem dúvida. A conexão com o QR Code, a possibilidade de você ter o digital, ela é ótima. Mas você tem que ter o analógico, você tem que ter, não custa nada, não muda nada. É porque vai ficar mais bonitinho o trem, tem que ser eficiente o sistema público. 10 horas e 29 minutos, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes repercute uma operação realizada em Campinas, da Polícia Civil com o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que lacrou um posto de combustíveis na Avenida Moraes Salles. O posto tinha aquele esquema em que você abastecia, mas parte do que você pagava era ar. Nem tudo que vinha no combustível era gasolina ou etanol. Muita coisa que saía da mangueira era apenas para fazer girar aquele aparelho, aquele equipamento que marca o quanto você paga depois do abastecimento. Isso é uma prática que nós vamos discutir e trazer orientações de como ficarmos atentos também
para não cairmos nesse tipo de golpe. E a participação do ouvinte que faz a história de 91 anos da Rádio Bandeirantes Campinas nesta semana especial de aniversário. Continue conosco, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem muita informação para você na RB. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. A sua oportunidade de reduzir custos com energia está no ar. Você não precisa investir em infraestrutura para ter acesso à energia solar. A EDP, empresa global do setor de energia com 25 anos de atuação no Brasil, tem a solução. O Solar Digital EDP. Acesso à energia solar sem instalar placas e com desconto todos os meses. Ligue agora para 0800 721 5044. Repetindo, 0800 721 5044. Verifique a disponibilidade na sua região. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As unidades do Detran de todo o Brasil estão fazendo um alerta e chamando a atenção para tentativas de golpe envolvendo mensagens de texto. Os criminosos enviam mensagens de texto se passando pelo Detran, afirmando que a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, está com processo de suspensão ou cassação. Essas mensagens contêm links que, quando acessados, direcionam a pessoa para sites falsos que simulam o sistema do governo federal, o gov.br, e apresentam formulários ou boletos que pedem dados dos usuários e também informações pessoais. Os sites mostram supostas infrações cometidas com valores de multa e um campo com a opção regularizar. O Detran informou que não entra em contato com os usuários por SMS, e-mail ou ligação e que todas as notificações sobre processos são enviadas em correspondências identificadas pelos Correios e publicadas no Diário Oficial do Estado. O órgão ainda recomenda que a população não clique em links suspeitos e enfatiza a possibilidade de consultar canais oficiais. Em caso de dúvida, os usuários podem acessar o site oficial do Detran do Estado ou procurar atendimento presencial em qualquer unidade do departamento. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta fará sua despedida da Série B, diante do Avaí, às 20 horas no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Avaí e Ponte Preta, jogo da última rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Dez horas da manhã, 33 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Feriado ontem marcado, infelizmente, por um grave acidente. Final da noite, começo da madrugada, na Avenida John Boy Dunlop, trecho que passa pelo Jardim Aurélia, aqui em Campinas. Uma mulher estava no banco do passageiro de um veículo que atingiu o muro de uma transportadora e não resistiu aos ferimentos. Na verdade, ela foi atendida. Quem morreu foi o motorista, perdão. O motorista morreu depois dessa colisão. Ela foi identificada como esposa da vítima, está em estado grave. Um homem que estava no banco de trás também foi atendido pela equipe médica, levado para a unidade de pronto atendimento do Campo Grande. O estado de saúde dele ainda não tem atualização. O motorista estaria sem cinto de segurança, segundo a equipe do Corpo de Bombeiros que foi atender e, pela dinâmica do acidente, conseguiu constatar essa informação. Ele passou por uma reanimação dos médicos ainda no local, mas no próprio ponto onde o acidente aconteceu já foi constatada a morte desse motorista.
Agora há uma investigação a ser feita se ele teria ingerido bebida alcoólica ou não. E o que estaria acontecendo dentro do veículo. Algumas testemunhas contaram para os policiais que estavam atendendo a ocorrência na John Boy que ouviram uma discussão dentro do carro e pessoas próximas a esse casal e a essa terceira pessoa que estava no veículo apontam que eles teriam sim ingerido bebida. Que eles estavam em um local antes de pegarem o carro e trafegarem por uma das avenidas mais movimentadas. E olha, a John Boy, embora tenha melhorado muito a sinalização por lá, melhorou bastante a iluminação, mas ainda tem vários pontos que são escuros. Se você passar, por exemplo, nesse trecho mesmo, onde aconteceu o acidente, ou se você for passar na saída do Parque das Bandeiras, a caminho da rodovia Anhanguera, dependendo do horário, é um breu gigantesco. Então tem vários pontos ainda a serem melhorados na John Boy, mas aqui também quando você tem um motorista que teria ingerido bebida alcoólica e que teria naquele momento uma distração a mais no carro, não dá para colocar a culpa também na iluminação ou nos pontos que precisam de alguma melhoria na avenida. Mas que é fato, quem conhece a John Boy de noite sabe que tem ponto ali que é um breu, isso não tem como negar. 10 horas 36 minutos, vamos para um primeiro giro da participação do nosso ouvinte, começando por uma mensagem de áudio de quem está conosco e envia seu comentário, a sua sugestão de assunto, a sua história com a Rádio Bandeirantes pelo 19 97102 1493. DJ Ale, Heitor Fredo, em primeiro lugar, parabenizando a Bandeirantes pelos 91 anos. Para mim é uma rádio da vida toda, né? Acompanho vocês, sempre, como agora, como atualmente, com excelentes profissionais no portfólio. Inclusive você, viu, Heitor? Muito obrigado. E eu gostaria de aproveitar para falar sobre a pesquisa de intenção de votos, né, para o governo de São Paulo. Já? Gostaria de saber da sua opinião, Heitor Fredo. Essa pesquisa, para mim, agora, sinceramente, não valeu de nada. Eu gostaria de ver uma pesquisa mesmo, eu vou falar nome de pessoas, não de partido. Mesmo que algumas pessoas sejam do mesmo partido, mas eu gostaria de ver a pesquisa como ficaria. Márcio França, Geraldo Alckmin, Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab e tem um último lá, aquele Guilherme Boulos. Eu gostaria de ver todos esses candidatos, e também Fernando Haddad. Gostaria de ver todos esses candidatos. Na minha opinião, e eu gostaria de saber a sua, o Alckmin não ganha nem do Boulos. Sei não. Nessa vez, colocando essa relação de candidatos que eu acabei de colocar para vocês. Se fizer uma pesquisa, o Alckmin não ganha nem do Boulos. O que você acha disso, Heitor Fredo? E outra coisa, dia 30 agora, vai se preparando, conversa com a mulher em casa. Nós vamos ter lá Guns Steering, que eu sei que você gosta desse tipo de rock and roll, essas coisas aí, lá na Armazém da Baden, lá na Baden Powell, Nova Europa. Tá? Mas na semana eu dou uma comentada com você, passando os horários, tudo certinho. Vai se programando, 16 horas começa. Guns Steering, muito legal. Os caras se caracterizam. Aliás, essa banda, ela tem um slash feminino. Muito legal, muito parecida a voz da menina com o slash, né? Que é o vocalista do Guns. Um grande abraço a todos, DJ Ale. DJ Ale depois mandou aqui um ato falho, ele quis dizer Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, o Slash é o guitarrista, que também é aquela característica, né, do cabelão, da cartola, uma das bandas mais importantes do rock. Muito obrigado, DJ Ale. Bom, com relação a essa pesquisa, ela foi divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, você acompanhou mais cedo também na programação da Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. O Instituto traçou 3 cenários estimulados com nomes dos candidatos apresentados ao eleitor. Então, as pesquisas consideradas estimuladas. Margem de erro de 2,4 pontos percentuais com um índice de confiança de 95%. Então, se ela for feita 100 vezes com esse mesmo critério, em 95 o resultado terá. No primeiro cenário, governador Tarcísio de Freitas, eventualmente candidato à reeleição, com 40,5% das intenções de voto. Pablo Marçal, o coach, o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, com 20,5%. Márcio França, hoje ministro da Micro e Pequena Empresa, 12,6%. Alexandre Padilha, apontado aqui como nome do PT, 7,7%.
já foi candidato a governador, ficou em terceiro lugar, fez menos de 10% dos votos. E Felipe Sabará aparece com 1,4% dos votos. Felipe Sabará é empresário, jornalista, enfim, um nome também mais ligado à área de comunicação também. No cenário 2, estimulado também, aparece o nome do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sem o nome de Tarcísio de Freitas. E nesse levantamento, nesse cenário estimulado, Pablo Marçal e Ricardo Nunes apareceriam com um empate técnico, 28,3% para Marçal, 27,2% para Ricardo Nunes, com Márcio França tendo 14,6% das intenções de voto e Alexandre Padilha 7,7%. E aí tem um terceiro cenário, também sem Tarcísio de Freitas, com a liderança de Pablo Marçal, 32,5% das intenções de voto. Nesse cenário, o candidato apoiado por Tarcísio de Freitas seria Derrite, hoje secretário de Segurança Pública. Ele está em terceiro lugar nesse levantamento. Pablo Marçal em primeiro, Márcio França 17%, Derrite 9,4% e Alexandre Padilha 8,8%. Está muito claro que para o PT há uma enorme dificuldade para encontrar um nome que seja competitivo ao governo do Estado. Se na capital o nome de Guilherme Boulos já não foi aprovado pela população em geral, teve 40% dos votos válidos em segundo turno, no interior do estado esse número é menor ainda. Então é muito pouco provável que o PT tenha um nome competitivo. Márcio França e Geraldo Alckmin são nomes que podem dialogar um pouco mais com o centro-direita e com o eleitor historicamente tucano. Se Tarcísio de Freitas, na minha opinião, for candidato à reeleição com o cenário de hoje e o cenário principalmente de aprovação que ele tem no interior de São Paulo, Tarcísio seria reeleito no primeiro turno. É o que mostra, inclusive, esse levantamento, porque aqui 40,5% dos votos totais, se a gente tirar brancos, nulos, não sabe, não respondeu, é um cenário que indica uma vitória em primeiro turno. Me parece um caminho muito lógico. Agora, depende do interesse político do governador Tarcísio de Freitas. Se Tarcísio não for o candidato, não espere um apoio a Pablo Marçal depois do que foram as eleições 2022. Mas também não sei se Derrite é um nome mais competitivo para um grupo que hoje se consolida com muita força, que é o grupo de Tarcísio de Freitas, mais até do que de Jair Bolsonaro. Mas ainda acho tão cedo falar de governo do Estado, ainda acho tão cedo falar das eleições 2026. É um cenário interessante da gente ir monitorando, mas muita coisa vai acontecer até lá. Mais uma participação aqui, desejando bom dia e parabenizando a Rádio Bandeirantes, o Cleiton, final do telefone 8078. Parabéns, Bandeirantes, rumo ao centenário. Daqui a pouco mais participações dos nossos ouvintes, porque temos informações atualizadas sobre uma ação que aconteceu nesta semana de combate a fraudes em postos de combustíveis. É uma operação da Polícia Civil em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, para saber se aquilo que nós pagamos de combustível para o nosso veículo é exatamente aquilo que está saindo da bomba e entrando no tanque. Foram 8 postos fiscalizados. Em um foi constatada a irregularidade com a condução, inclusive, do proprietário até a delegacia para prestar esclarecimentos e a lacração do posto que segue ainda nesta manhã de quinta-feira, Plena Moraes Salles, posto conhecido, posto movimentado. Esse posto, para voltar depois da operação Fogo na Bomba, precisa passar por uma série de adequações. Mas essa fraude em si preocupa o mercado como um todo e mancha a imagem dos postos de combustíveis que trabalham com seriedade na cidade de Campinas. É o que aponta o presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. O Emílio Martins conversou com o repórter Everton Ramos, que vai falar quais são as fraudes mais comuns encontradas em postos de gasolina e como os próprios comerciantes precisam trabalhar para melhorar essa imagem e passar a credibilidade ao consumidor. Sonegação fiscal, adulteração e fraude volumétrica.
Esses são 3 dos maiores problemas que assolam o setor de postos de combustíveis. É através destas táticas criminosas que alguns estabelecimentos comercializam o combustível fora do valor de mercado. Aqui em Campinas, há cerca de 200 postos de combustíveis. Segundo o RECAP, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo da cidade, a rentabilidade média varia entre 1,5% e 2% no máximo. Isso para quem consegue ter um saldo positivo, porque ainda muitos postos fecham no vermelho. Aí aquele empresário sério que trabalha direitinho, que trabalha corretamente, né, que preza ali pela qualidade, né, ele fica naquela encruzilhada, vendo no preço que eu devo vender, mas vendo muito pouco, porque tem um bandido do lado aqui, ou eu acompanho o preço do bandido e vou pro buraco. Então é um problema sério. Os exemplos de fraudes mais comuns são sonegação de impostos, quando o comerciante não emite a nota fiscal, adulteração de combustíveis, como comercializar etanol misturado com metanol, substância tóxica que é mais barata, proibida e pode causar até a morte. E ainda a fraude volumétrica, quando chips são instalados nas bombas e o consumidor acaba recebendo menos quantidade do que o volume que ele pagou. É o que acontecia nesse posto, na região central de Campinas. A cada 20 litros, cerca de 1,5 não era entregue ao consumidor, o que configura fraude volumétrica. O crime foi constatado nesta semana durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil, o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, e a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A gerente de 31 anos foi presa em flagrante. Ela e o proprietário vão responder por crimes contra relações de consumo. O estabelecimento foi lacrado. O grande problema são as dificuldades e a fragilidade da legislação em você fechar um posto desse. Ainda sem regularizar a situação, o posto alvo da operação segue fechado nesta quarta-feira. Além de operações conjuntas, vale a atenção do consumidor. Uma das principais orientações é fugir da chamada pechincha, valores muito abaixo aos praticados no mercado. O problema é que essa minoria faz um barulho enorme, faz um estrago enorme e acaba arranhando a imagem do setor, né? E a gente conta aí com a atuação desses órgãos, importantes órgãos, IPEM, ANP, Polícia Civil, no combate a essas fraudes. E vamos ver se em pouco tempo a gente elimina esse pessoal do setor. E Emílio Martins, presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis. O dono de posto sério, ele quer que tenha essa fiscalização todo dia de preferência, para realmente mostrar para o consumidor quais são os postos que estão colocando o preço muito abaixo da realidade. E essa é uma pegadinha que a gente precisa fugir como cliente. Uma coisa é promoção, outra coisa é olhar para o preço e falar, não dá. E aí você sai do posto com a sensação de que está fazendo um bom negócio, quando na verdade aquele preço muito barato que você pagou pode ser o resultado de uma fraude como essa, em que não entrou o combustível prometido no tanque do seu carro, ou sabe lá o que entrou no combustível junto com a gasolina ou com o etanol e foi parar dentro do tanque do seu carro. O prejuízo para o motor é gigantesco e para outras peças também. Então, uma coisa é comparar preços e ver o que é competitividade no mercado. Outra coisa é olhar um posto que está cobrando R$ 1,50, R$ 2,00 a menos do que um posto do lado. Você sabe que tem um preço médio da gasolina. Está muito, muito mais baixo do que o preço médio? Fuja dessa bomba, porque o estrago depois vai ser muito maior. Agora, existem também outras dicas que quem vai contar pra gente é o Rogério Nogueira, o delegado do IPEM, também ouvido na reportagem pelo Everton Ramos. Além das dicas, ele vai dizer, uma vez identificada a irregularidade, o posto continua lacrado. O que precisa ser feito para o comerciante reabrir esse espaço na Moraes Salles? Ele explica pra gente, o delegado do IPEM. Ele tem o direito de poder voltar a operar, mas para que isso aconteça, ele tem que chamar uma permissionária credenciada no IPEM ou no Inmetro, devidamente cadastrado. Aí ele pode regularizar os instrumentos. Mas, de qualquer forma, para poder voltar a operar, só depois de todo normalizado,
mas o processo administrativo com a regularidade apontada vai acontecer. Primeiro ponto importante, chegou na bomba de combustível para abastecer, veja na bomba se quando ele for iniciar o abastecimento, se a bomba zerou, ela não parte de qualquer outro volume ali já registrado, isso é importante. Acompanha todo o processo que está sendo feito pelo frentista, a pessoa que está te atendendo. E acho que acima de tudo, o mais importante é você conhecer o seu veículo. Verifica a capacidade que entra realmente toda vez que você enche o tanque, para você conhecer o volume total que é abastecido ali. E na hora que você for novamente encher, se você perceber que entrou uma quantidade além do que você já está acostumado, aí eu acho que é importante você procurar os canais de ouvidoria dos órgãos, seja do IPEM ou dos demais órgãos de fiscalização, e suspeitou de irregularidade, com certeza a gente vai aparecer lá para poder verificar e depois a gente dar uma resposta com o laudo. Esse Rogério Nogueira, delegado do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Depois do intervalo, mais um giro com a participação do nosso ouvinte. Tem bastante mensagem, a gente vai organizar aqui a casa e colocar você também participando conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. Nós vamos falar também sobre um vestibular que acontece em Campinas, voltado para a área científica e considerado um dos mais concorridos do Brasil. É uma faculdade chamada ILUM, que faz parte do trabalho do CNPEM e oferece, inclusive, várias opções ou várias possibilidades para você trabalhar com uma área da ciência no Brasil. E ainda vamos trazer também informações sobre o depoimento aguardado para hoje de Mauro Cid, Notícias Nacionais com nossa equipe em Brasília, depois da descoberta de muito material, muita conversa que estava nos celulares, dispositivos eletrônicos do ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Elas foram apagadas, mas a perícia conseguiu recuperar tudo. Será que caiu a delação premiada? Será que vai ter mais gente presa nos próximos dias? A gente atualiza o que nas últimas horas a Polícia Federal avançou dessa investigação também na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Mas antes, às 10 horas e 52 minutos, quero dar um recado para você que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Principalmente para você, meu amigo homem, ou para você que às vezes tenta ter uma conversa com o seu marido, com o seu companheiro, mas tem um tabu pela frente. Você sabia que existe um tratamento natural para melhorar a vida sexual do homem? É, meu amigo, principalmente quando a gente passa dos 40 anos, é natural que o nosso corpo tenha uma queda na produção de testosterona, deixando para trás aquela performance convincente de antes, chegando até a disfunção erétil. Para ajudar você a parar de sofrer com falta de disposição na cama e até mesmo no dia a dia, chegou o H.50, um tratamento que conta com saponinas que atuam diretamente na produção natural de testosterona. H.50 potencializa suas ereções e melhora o seu metabolismo. Cuidar da sua saúde sexual não é um tabu. Ligue 0800 800 0094 e pare de sofrer. 0800 800 0094. E atenção, agora tem um recado bem especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. As 100 primeiras pessoas que ligarem agora para 0800 800 0094 ganham 70% de desconto e ainda levam para casa um brinde especial. Mas tem que ligar agora, 0800 800 0094 e saiba mais sobre o H.50. Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Rede Mário Gatti alertou para o risco de adiamento de cirurgias agendadas nos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, devido aos baixos estoques de sangue no Hemocentro da Unicamp, que abastece os hospitais. A unidade é referência para mais de 7 milhões de habitantes, distribuídos em cerca de 120 cidades na região de Campinas. Dos 8 tipos sanguíneos, 4 estão em estado crítico, com estoques para menos de 2 dias, enquanto 3 tipos sanguíneos estão com níveis de alerta, com disponibilidade entre 2 a 3 dias. Apenas o tipo AB positivo está estável, com estoque para cerca de 5 dias, mas as doações também devem ser feitas. Períodos como agora, com feriados prolongados, são de baixa nas doações de sangue dos hemocentros, já que muitas pessoas mudam a rotina, viajam e aproveitam para descansar, deixando de fazer a doação, que é importantíssima. Em Campinas, é possível doar sangue no Hemocentro da Unicamp e no Hospital Mário Gatti. As informações com detalhes sobre localização e os requisitos para ser um doador estão disponíveis no portal bandmulti.com. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740. E nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. São 10h59. Daqui a pouco o quinto sinal marca 11 horas da manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos falar sobre educação em nível superior, mais especificamente a ciência, que a gente tanto diz que no Brasil tem um potencial enorme, tantos e tantos bons cientistas e que passam também pela cidade de Campinas. Vem aí a formação de uma nova turma da ILUM. O que é a ILUM? A ILUM é a Escola de Nível Superior do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, referência no Brasil todo nos assuntos ligados a pesquisas científicas e outros temas que mexem diretamente com a nossa vida. A ILUM foi criada em 2022. Neste ano vai ser formada a primeira turma e já estão abertas as vagas para quem quiser passar pelo processo seletivo para a turma de 2025. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo com o Adalberto Fázio, diretor da ILUM, pesquisador do CNPEM e membro da Academia Brasileira de Ciências. Adalberto Fázio, muito bom dia, é um prazer ouvir o senhor aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Prazer é meu estar com vocês aqui. Primeiro, para a gente entender, a ILUM é uma
uma universidade, é um nível superior oferecido a esses estudantes, agora com a formação da primeira turma. O que é oferecido para esses estudantes? Quais são as disciplinas que fazem a ILUM agora ter a primeira turma formada no final de 2024? Bom, a ILUM ela é uma faculdade, né? É uma faculdade que é um bacharelado em Ciência e Tecnologia, que faz parte do Centro Nacional de Pesquisa, Energia e Materiais. Para aqueles que não conhecem, é onde está o grande acelerador de partículas, de elétrons, o Sirius, né? Então, essa é a ILUM. É um bacharelado, como eu falei, é um curso superior. E é um curso superior bem interdisciplinar de ciência, né? Então, aqui ele tem física, química, biologia, matemática e muita ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Em resumo, é isso, Heitor. Primeira turma com 40 estudantes e agora a formação de 34 alunos, ou seja, uma evasão das mais baixas do Brasil. Isso mostra o interesse que existe por parte de boa parte dos estudantes, daqueles que estão agora se formando, em uma área que às vezes não tem tanta divulgação assim como deveria no nosso país, né, Adalberto? É verdade. Na verdade, a evasão nossa é de 4 alunos dos 40, né? 2 ainda estão continuando, não vão tirar o diploma esse ano, mas enfim. A evasão aqui é muito pequena e você sabe, Heitor, que hoje é um grande problema do ensino superior brasileiro hoje. Nas áreas, se eu olhar os números do INEP, a área de física chega, por exemplo, a 70% a evasão. Então, é difícil. E aqui, esses meninos aqui, eles estão saindo bem, né? E a evasão é pequena, muito pequena, e tem vários fatores. Se você me permite, posso elencar alguns. Fique à vontade. Por exemplo, aqui a gente olha aonde esses jovens estão conectados. Então, eles querem tratar de temas atuais, como, por exemplo, poluição, mudanças climáticas, energia, biologia molecular, materiais quânticos, e a gente tenta dar uma formação de maneira que eles acompanhem o que está acontecendo hoje em dia na ciência. Então, isso é uma coisa importante. Outro ponto é que nós damos um benefício todo para eles aqui, né? Eles têm moradia, eles têm vale alimentação, vale refeição, e eles recebem, quando entram aqui, já um computador, né, um laptop, né, para executar, e trabalham muito nesse aspecto, né? E outro que a maneira de ensinar as práticas pedagógicas é que eles gostam e muito, porque eles também são protagonistas dentro da sala de aula. Então, são atividades que nós chamamos pedagógicas de ensino ativo, né? Em que há uma interação muito grande do professor com o aluno. Então, eles participam bastante da aula. E, por fim, eles têm 50% do curso em laboratórios. E eles têm uma interação também com os grandes laboratórios do Centro Nacional de Pesquisa em Energia. Então, eles desde cedo já vão se tornando cientistas e sempre trabalhamos em torno de projetos. Nós estamos conversando com Adalberto Fázio, diretor da ILUM, pesquisador do CNPEM, membro da Academia Brasileira de Ciências, a respeito da abertura do processo do vestibular para a ILUM, a faculdade do CNPEM, com 40 vagas disponíveis. Há uma cota para quem for estudante de escola pública, Adalberto? Dessas 40, no mínimo, 50% são para alunos de escola públicas, né? No mínimo, essa é a cota que nós temos aí. E existe também o mesmo critério do vestibular, por exemplo, com o uso da nota do Enem para o processo seletivo? Ele faz a inscrição. Nessa inscrição vai perguntar por que ele quer fazer ciência, isso para a gente é importante.
E depois usamos a nota do Enem. A nota do Enem, com um peso um pouquinho maior, não muito grande, em matemática e redação. E depois escolhemos 250 melhores classificados e fazemos uma entrevista. Desses entrevistados, escolhemos 40. O senhor recentemente lançou um documento chamado Um Olhar sobre o Ensino Superior no Brasil, inclusive com algumas propostas de melhorias, transformações para a formação acadêmica. O ILUM, de certa forma, dá um passo nessa direção de melhorar a formação acadêmica no que se diz respeito à ciência no país? Sim, esse é um documento, na verdade é um grupo grande da academia, né, que foi coordenado até pelo professor Aduljório, e lá a gente mostra a nossa preocupação e como poderíamos, tem várias propostas, mas se eu separar duas aí para você, seria uma das propostas é como fazer uma expansão do ensino superior brasileiro, tá? Nós temos um grande problema nessas expansões, que sempre a expansão do ensino brasileiro para criações de universidades são criações de universidade de pesquisa, que nós chamamos. E o Brasil não há essa necessidade de criação de pesquisa, nós temos uma necessidade de criação de universidades de formação de ensino superior, como um exemplo, por exemplo, o sistema da Califórnia. Essa é uma das propostas. A outra é separar centros realmente, que tem muitos centros competentes que nós temos hoje no Brasil, em várias universidades, né? Mas são centros dentro de temas de interesse nacionais, né? Então, olhando o Estado brasileiro, temas como, por exemplo, energia, materiais quânticos, inteligência artificial, agricultura, e a gente separa 6 temas para fazer centros dentro dessas universidades. Portanto, para você que está nos acompanhando, você que tenha o interesse ou esteja com algum filho, filha, neto, neta, passando por esse período de escolha da profissão, passando por esse período pré-vestibular, estão abertas as inscrições até o próximo dia 16 de dezembro na ILUM. Seleção tem esse processo seletivo que o Adalberto bem detalhou para a gente. São 3 anos de formação com moradia, alimentação, transporte, aula de inglês e um notebook. Não há pagamento de mensalidade também, né, Adalberto? Não, aqui ele não paga nada. Não, aqui é tudo, ele tem todos esses benefícios. A única coisa é um curso que exige bastante, são 3 anos, mais um total de 3.400 horas, que é um curso bem intensivo, né? E o que a gente quer somente é que eles estudem, e a gente está vendo que essa primeira turma que está sendo formada, eu acho que é um sucesso a escola. Inscrições feitas pela internet? Internet, só ele olhar lá no ilum.cnpem.br, ele vai ter todas essas informações para fazer as inscrições. ilum.cnpem.br. Lembrando, ilum.cnpem, as iniciais de Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais.br. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Adalberto Fázio, diretor da ILUM, pesquisador do CNPem e membro da Academia Brasileira de Ciências. Senhor Adalberto, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Sucesso para esse projeto importante para a ciência da nossa cidade e que esses talentos possam, quem sabe, também renovar a ciência brasileira, ficarem no Brasil e a gente conseguir segurar alguns desses talentos brasileiros por aqui. Um grande abraço, um bom trabalho para o senhor e toda a equipe. Um grande abraço, eu que agradeço. 11 horas da manhã, 9 minutos, 11 horas e 9 minutos. Deixa eu girar a participação do nosso ouvinte que está conosco pelo 19 97102 1493, 97102 1493. A mensagem que chega do Marco Silva Bedim, desejando bom dia, está próximo o grande dia. O grande dia para ele é
O que ele acredita que vai acontecer em breve, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente fala desse assunto em instantes. Daqui a pouco mais participação do nosso ouvinte. O Wagner Marcondes parabenizando a Rádio Bandeirantes Campinas por esta semana de aniversário. Peço licença ao amigo para o seguinte comentário, mesmo não sendo o mote do programa. Parabéns pela chamada do jogo Ponte Preta e Avaí. Será literalmente a despedida da Série B. Domingo tem outra. Domingo é a despedida do Guarani, que às 18h30 enfrenta o Ceará. Pro Guarani é apenas uma despedida melancólica, pro Ceará é o jogo da vida, o jogo do acesso. Na opinião do Wagner, a continuar assim, a tendência é que desapareça em um curto espaço de tempo. E ele se refere aos dois clubes. Eu acho que não, mas não pode se acostumar com Série C, viu? Time que se acostuma com Série C, daqui a pouco cai para D, aí vira um cenário parecido com o que a gente tem de clubes tradicionais que foram perdendo protagonismo. Isso não significa que a camisa vai garantir acesso, muito longe disso. Mas tem que ter planejamento e trabalho. Dá para contar nas mãos, Wagner, pelo menos 5 times que hoje a gente bate o olho e pensa, esse clube está mais estruturado que os 2 de Campinas, que estão jogando a Série C. Retrô, CSA, o próprio Brusque que caiu é um adversário perigoso. O Ituano vai se reorganizar, caiu pensando em subir. Tem clubes tradicionais, Figueirense, Náutico. Tem que montar time, estruturar a casa, não se acostumar com a Série C. Passar muito tempo lá, você acaba sendo esquecido de fato pela elite do futebol brasileiro que está na Série A e parcialmente na Série B. Em tempo, se tem uma coisa mais inútil, escreve o Wagner Marcondes, do que operação em postos de combustíveis, geralmente os postos autuados são sempre os mesmos. Aí vão aos postos, fazem aquele carnaval e meses depois o mesmo posto volta a funcionar utilizando as mesmas práticas desonestas. Tem posto em Campinas que já pode até pedir música no Fantástico de tantas vezes que foi lacrado e voltou a funcionar. Ele entende que essa operação pode ser apenas o famoso enxuga-gelo. A mensagem do Adriano Vermelho. Amigos, definitivamente a democracia é realmente uma coisa maravilhosa. Pensamentos inescrupulosos, intrusivos, inapropriados até para o mais sórdido ser humano. Sim, eles são permitidos. Podem ficar bem à vontade para pensar, mas a partir de quando todas essas sandices saem desses inóspitos e escuros campos de suas mentes imundas e ganham o mundo ao conhecimento de outros cidadãos, entre aspas, aí temos um problema, escreve o Adriano Vermelho. E nem falo do plano que é tão improvável, ruim e mal planejado. E não prosseguiu. O que não se conforma, o Adriano, é com a adesão de pessoas gabaritadas com anos sólidos de carreiras, histórias longevas nas profissões, servidores públicos que juraram proteger e por um discurso fácil e oco se levantam num golpe, como se aqui fosse uma dessas republiquetas subdesenvolvidas de bananas. O poder é sempre o ópio e o caos dos que se deixam dominar. O Adriano escreve aqui, concluindo o raciocínio, precisamos mostrar que, como você disse outro dia, Heitor, se nosso candidato não venceu, aceite que outro candidato venceu, recomece esse período, faça da oposição um período para você lutar, né, Adriano? Para você voltar ao poder democraticamente. Aceitemos seu mandato e tentamos, da próxima vez, com mais afinco, eleger o nosso escolhido e não recorrer a intriga, sabotagem e tentativas de golpe. Pobres de nós, povo brasileiro, que por conta da nossa boa-fé, confiança e esperança de um líder para nos conduzir ao topo, até hoje só falhamos, escolhendo personagens lamentáveis que traíram nossa confiança e desonraram a nossa história. Mensagem de áudio e, na sequência, a gente vai falar sobre esse assunto com o repórter Caian Messina, mas antes, participação do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Eu gostaria de falar sobre algumas coisas hoje, assim, primeiramente. Parece que quando o Trump escolhe as pessoas para ficar do lado dele, parece que está escolhendo os cavaleiros do apocalipse, né? São 3 estrangeiros, um de origem cubana, um de origem indiana e um sul-africano. Com certeza esses 3 aí ele não vai expulsar lá dos Estados Unidos, né? Só vai expulsar os estrangeiros pobres e lascados, né? Esses ele vai expulsar, mas outros não. Segundo, cadê os defensores do Bolsonaro agora, né? Que, para falar alguma coisa, né? Dessas coisas que estão acontecendo aí, de tentativa de golpe, essa história aí de querer assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Com certeza esses caras devem estar de acordo também, né? Com certeza. Os bolsonaristas, eles são realmente um povo para ser estudado. Daqui a 100 anos vai se falar disso aí e falar como que o povo brasileiro chegou nesse nível, né? E uma terceira coisa que eu queria falar, teve outro dia um ouvinte falou que o tombo do Lula não foi verdadeiro, né?
Aí passou uma semana, o Gainado Raiol caiu, acho que foi do mesmo jeito, no banheiro da casa dele, bateu a cabeça e faleceu. Então, o Lula tem 80 anos, gente. O Lula é uma pessoa idosa, né? Tá lá de pé lá, comandando a 10ª maior economia do mundo, né? Então não é fácil para uma pessoa da cidade ficar fazendo esse tipo de trabalho que ele tá fazendo, entendeu? Porque esse outro que estava no poder é um vacilão, né? Uma pessoa ruim de coração, né? Então, é isso aí que eu queria falar. Alexandre Senco, um abraço, Heitor. Bom dia para você, Alexandre. Obrigado pela participação. A Polícia Federal deve indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem, que foi candidato à Prefeitura do Rio pelo PL, os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto. E ainda o presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Todos devem ser indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Além deles, também devem ser incluídos na lista pelo menos outros 20 nomes. A informação foi apurada pela reportagem da Band em Brasília. Está publicada neste momento no portal band.com.br, num texto assinado por Túlio Amâncio. Hoje, o repórter mais bem informado do que acontece em Brasília. Eu sempre que tem reportagem do Túlio Amâncio, eu paro para ver, paro para assistir, porque pode ter certeza que tem muita informação e o mesmo vale para todo o nosso time de reportagens da Band na capital federal. Além dos 3 atos criminosos de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas em Brasília, o inquérito apura o recém-descoberto planejamento de atentados contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes após as eleições de 2022. Não custa lembrar que nesta semana 4 militares do Exército e um policial federal foram presos por envolvimento nos planos. A operação contra-golpe foi baseada em dados apagados e recuperados de aparelhos eletrônicos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, que presta depoimento nesta quinta-feira para explicar as contradições e para explicar essas mensagens anteriormente apagadas. O Caia Messina, que também conhece tudo dos bastidores da política, traz pra gente o que deve ser cobrado de Mauro Cid nesse depoimento, em que ele vai ficar cara a cara com o próprio Alexandre de Moraes. O trabalho aqui no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal foi apontado pelos delegados como decisivo para descobrir os detalhes da trama montada de acordo com a PF para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo em que os suspeitos eram ouvidos, os peritos cruzavam os depoimentos com informações dos celulares. Como milhares de dados foram apagados, a PF recorreu ao Celebrate Premium, um software israelense capaz de recuperar tudo o que foi deletado. Isso ajudou a polícia a descobrir onde estavam posicionadas as pessoas que, de acordo com a investigação, planejaram prender ilegalmente o ministro do STF no dia 15 de dezembro de 2022. O tenente-coronel Rafael de Oliveira, segundo a investigação da PF, chegou a pesquisar as entradas e saídas da residência oficial de Alexandre de Moraes e percorreu esses locais. Também, segundo o inquérito, ele falsificou uma carteira de motorista para conseguir uma linha de celular, mas foi descoberto pelos peritos a partir da impressão digital do dedo na foto em que aparece segurando o documento. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, é, segundo a Polícia Federal, figura central na investigação. Diante de informações encontradas no celular dele e que não foram confirmadas nos depoimentos, a expectativa aqui da PF é que o ministro Alexandre de Moraes revogue a delação premiada e o militar volte para a cadeia. O depoimento do tenente-coronel ao ministro está marcado para esta quinta-feira. Normalmente, depoimentos do tipo são feitos com juízes auxiliares. Desta vez, Moraes, que é relator do inquérito, decidiu ouvi-lo pessoalmente. Cid já falou pelo menos 3 vezes no STF, uma delas em março deste ano, quando recebeu voz de prisão. Para a defesa dele, não há motivos para uma nova detenção.
Outro suspeito considerado importante pelos delegados é o general da reserva Mário Fernandes, que foi preso nesta terça ao lado de outros 3 militares da tropa de elite do Exército e um agente da PF. Material recuperado de computadores e do celular dele mostra, de acordo com os investigadores, o radicalismo do militar e do grupo. Nessa conversa com Cid, em 8 de dezembro de 2022, ele faz ataques a Lula, então presidente eleito. Diz que não pode perder a oportunidade antes da diplomação do vagabundo. Qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro, antes da posse presidencial. E cita a passagem de comando das Forças Armadas, que ocorreu no fim do ano. E aí já vão passar o comando para aqueles que já estão sendo indicados para o eventual governo do presidiário. E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Outra interceptação, segundo a Polícia Federal, mostra uma mensagem de Mário Fernandes para o ex-ministro de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, para dar uma forçada de barra com o alto comando do Exército, nem que seja para divulgar e inflamar a massa, para que ela se mantenha na rua, porque, como o senhor disse mesmo, boa parte do comando do Exército não está muito disposto. Ramos, que não é alvo da investigação, não teria respondido segundo a PF. O ministro da Defesa pediu punição de militares envolvidos em crimes. Eu desejo, e a assessor de desejo, que verdadeiramente quem mancha o nome das Forças Armadas, se verdadeiramente for culpado, que seja punido. A intenção da Polícia Federal é finalizar o inquérito do 8 de janeiro nesta semana. São quase 800 páginas que serão entregues para o relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes. Depoimento que nós vamos acompanhar os desdobramentos ao longo do dia. Tem alguns outros detalhes também que vêm surgindo ao longo desta quinta-feira. Por exemplo, esse da pedido de uma troca para que Bolsonaro fizesse de um ministro da Defesa por alguém que fosse mais próximo a esse grupo conspirador. O ex-presidente Jair Bolsonaro teria negado o pedido do general da reserva Mário Fernandes, preso na Polícia Federal, preso na última terça-feira, para trocar o ministro da Defesa em novembro de 2022. Fernandes era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e relatou ao ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, que é coronel do Exército, uma conversa que teria tido com o então presidente. A transcrição do diálogo está no relatório da Polícia Federal na Operação Contragolpe, que foi essa que descobriu o plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Nessa conversa, Fernandes sugere que o general Walter Braga Neto assuma novamente o comando do Ministério da Defesa. Na ocasião, Braga Neto havia sido companheiro de chapa de Bolsonaro nas eleições presidenciais. Há uma narrativa já construída pela família Bolsonaro, começou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ainda na terça-feira, minimizando as investigações da Operação Contragolpe. Ele afirmou que só existe a tentativa quando se inicia a execução. É a primeira aula de direito penal. Se porventura foi cogitada alguma ação, cogitação não faz parte do crime. O que é curioso porque, de certa forma, cai numa contradição com os posts do ex-presidente Bolsonaro, vem acontecendo desde quarta-feira. Ele fez uma publicação, primeiro, de um digital influencer, apoiador do governo Lula, defendendo nas redes sociais que fosse feita uma ação criminosa para cima, não só de Bolsonaro, mas dos filhos dele. E depois, publicando um trecho de uma reportagem da revista Veja, líder de grupo terrorista revela plano para matar Bolsonaro. Em entrevista à Veja, um representante do SSS ameaça presidente, seus familiares e 2 ministros. Então, Bolsonaro tem se embasado nisso de colocar na mesma balança, mostrando que, olha, tem violência também do lado de lá. Toda violência tem que ser contida e toda ameaça já é passível, sim, de punição. Independente do ato ter acontecido mais à frente ou não. O que a gente não pode perder de vista é que, de um lado, você tem malucos criminosos como o Adélio Bispo, como o tio França, que colocou bomba agora no STF, como esse xarope que fez esse post nas redes sociais.
Isso não pode ter na balança o mesmo peso de um golpe de Estado orquestrado por generais e por um candidato a vice derrotado nas urnas, porque Braga Neto era o vice na chapa de Bolsonaro. Se Bolsonaro deu ok ou não para a sequência do que felizmente não aconteceu, que foi um golpe de Estado, a Polícia Federal vai seguir investigando. Agora, não dá para colocar tudo no mesmo pacote. Isso pode estar sendo observado tudo como um momento de violência que nós estamos vivendo na política brasileira. Mas não dá para ter a mesma proporção. Um maluco que abre uma webcam e fala bobagem no canal dele do YouTube com um trabalho orquestrado para matar envenenado um presidente eleito. Se a gente coloca nessa mesma balança, ou a gente não está enxergando a gravidade do que a Polícia Federal apurou, ou a gente está com a intenção realmente de equilibrar pesos que não são equivalentes. O que não significa que as ameaças contra o ex-presidente Bolsonaro não sejam graves e tenham que ser investigadas também. Mas não é da mesma proporção. São coisas completamente diferentes e desproporcionais. E isso não pode ser tratado como mais um caso curioso de Brasília. Ah, mas eles fizeram um texto no Word, imprimiram no Palácio do Planalto. Se eles não tiveram competência, o Brasil agradece. Mas isso não significa que o ato não estava sendo orquestrado. Se eles não conseguiram sumir com as provas, que bom para a investigação. Mas isso não é motivo para você olhar com isso daí não ia dar em nada. Não deu em nada porque a alta cúpula do Exército, as Forças Armadas como instituição, disseram não. Nós temos um papel a cumprir. Porque ali dentro tinha muita gente claramente conspirando. Isso está nas provas apresentadas pela Polícia Federal. A gente precisa tratar esse capítulo com muita seriedade. Porque se a gente desdenha do que acontece agora, daqui a pouco a história se repete. 11h26, uma última mensagem agradecendo a participação aqui do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Todo brasileiro, independente do seu viés político, precisa repudiar a grave tentativa de golpe que quase ocorreu no país. O assunto é grave e os envolvidos precisam ser exemplarmente punidos. Espero que o STF siga todos os trâmites judiciais para não deixar dúvidas. Só gostaria de registrar o meu espanto com a burrice dos envolvidos, principalmente por serem militares da alta patente, ou talvez, como diz o ditado, a arrogância e a soberba cegam as pessoas. É uma mistura, eu acho, viu, Celso? De não ter conhecimento técnico, tecnológico, com aquela sensação de calma, vai dar tudo certo, a gente não precisa se preocupar com esses pequenos detalhes. E foram esses pequenos detalhes que fizeram a história ser descoberta até aqui, porque ainda tem mais coisa a ser desvendada. 11h27, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Roaldi Júnior na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Palmeiras colou, hein? Palmeiras encostou no Botafogo, hein? Será que vem um tricampeão aí? Esse é um dos assuntos do Noticiário Esportivo a partir de agora na RB. Obrigado pela sua companhia e continue na melhor, continue na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Nesse sábado, dia 23, vai acontecer o Mega Feirão do Imóvel.
será das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde na sede da Coab, que fica na Avenida Prefeito Faria Lima, número 10, no bairro Parque Itália. O evento vai oferecer 554 unidades com opção de moradia. Quem estiver no cadastro de interessados em moradia da Coab Campinas vai ter atendimento prioritário, isenção do imposto sobre ITBI e até R$ 65 mil em benefícios nos programas Minha Casa Minha Vida e Cheque Paulista. Para participar, leve os seguintes documentos: comprovantes de residência e renda e documento com foto. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, Notícias da Hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Quem costuma se